Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, versículo 18. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: Quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete, não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias, o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade, até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. O Senhor nos abençoe através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Irmãos, nós estamos falando desde o ano passado sobre os 7 pecados do rei Davi. Nós vimos que o pecado, ele é um processo que vai se infiltrando e vai se chegando como quem não quer nada. E quando a gente menos percebe, a gente já caiu na armadilha que Satanás preparou para nós. É óbvio que eu não vou pregar novamente o que já falei, porque essas mensagens estão no nosso canal no YouTube, e você pode voltar lá e assistir novamente, se for esse o caso. Mas eu quero só lembrar do que nós já falamos agora. Já falamos de 5 pecados, e hoje vamos falar do 6º. O primeiro pecado que nós falamos foi o pecado da omissão. Nós falamos que quando era a época de ir para a guerra, Davi achou que estava muito cansado e decidiu ficar ao invés de sair para a guerra. E quando ele deixa de cumprir as suas obrigações, então ele se coloca à disposição para ser tentado. E sendo tentado, ele não foge do pecado. Então a omissão é o caminho pelo qual normalmente o pecado começa a se infiltrar na nossa vida, quando nós nos omitimos de fazer aquilo que Deus mandou que nós fizéssemos. O segundo pecado que nós falamos com relação a Davi foi o pecado da cobiça, né? Por ter se omitido e por não ter ido à guerra, Davi começou a caminhar pelo terraço do seu palácio e viu uma bela mulher tomando banho, e mandou chamar o seu mensageiro e mandou ir lá ver quem era, e descobriu que era Batseba. E o mensageiro disse que ela era casada, deu nome, endereço, CPF, né? Deu todo o serviço, e ainda assim ele cobiçou aquela mulher. Ou seja, ele deixou com que o desejo tomasse conta do seu coração. Então a omissão, o fato de não ter ido para a guerra como ele deveria ir,
colocou ele numa situação onde a cobiça tomou conta do seu coração, o que levou ao terceiro pecado, que foi o adultério em si, né? Quando ele deu asas à imaginação, quando ele decidiu alimentar aquele desejo o levou ao pecado do adultério. Ele mandou trazer Batseba e ele então se deita com ela e começa o adultério. E isso leva Davi ao quarto pecado. Então, omissão, cobiça, adultério, e isso o leva ao quarto pecado, que foi esconder a transgressão, porque logo em seguida ao adultério, Batseba traz a notícia de que ela está grávida. Então ele manda trazer Urias da frente de batalha, ele tenta mandar Urias para casa, para que ele pudesse se deitar com ela, e aí ele ia mandar dizer que o filho era dele, mas quem estava vendo toda aquela armação de Davi era o próprio Deus, e Deus não permitiu que aquilo acontecesse. E a gente viu que Davi tentou, por todas as formas, esconder a sua transgressão, esconder o seu pecado, sem sucesso, porque Deus não permitiu que isso acontecesse. Então ele tentou uma vez, tentou duas vezes e não conseguiu. Então ele toma uma decisão: já que eu não consigo enganar esse homem, já que eu não consigo armar contra ele, eu vou me livrar dele. E isso leva Davi ao quinto pecado, que foi o homicídio. Ele manda Urias de volta para a frente de batalha, com uma carta, que era a sua sentença de morte, e ele manda que Urias levasse aquela carta e entregasse nas mãos de Joabe, ou seja, o tamanho da crueldade de um homem que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Ele faz com que Urias leve a carta que continha a mensagem para matá-lo. Então Urias volta para a frente de batalha, entrega a carta a Joabe, e Joabe então não tem outra escolha senão fazer conforme Davi havia mandado. E Davi tinha planejado tudo. Naquela carta, Davi manda que Joabe fosse atacar a cidade, e quando chegasse perto, ele deveria recuar com seus homens e deixar Urias na frente para ser morto. Davi mandou a estratégia do homicídio, e Joabe então cumpre a ordem do rei, e isto leva então à morte de Urias. Então, omissão, cobiça, adultério, esconder a transgressão e homicídio, 5 pecados cometidos pelo mesmo homem, o rei de Israel, ungido por Deus, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E isto, a Bíblia fala que um abismo chama o quê? Toda vez que você entra no caminho do pecado, a tendência é que você se afunde cada vez mais. Se você não romper com o pecado, se você não romper com aquele caminho, você vai se afundar cada vez mais. Então, depois de mandar matar Urias, Davi então entra no 6º pecado. Joabe manda notícias sobre a guerra. Bote no texto, por favor, 2 Samuel 11:18. Joabe manda notícias sobre a guerra, e a situação da guerra não era boa. Joabe estava tentando entrar na cidade e conquistar a cidade já há algum tempo. A guerra estava se prolongando. E, meus irmãos, nada acontece por acaso. Eu tenho certeza que pelo fato de Davi não ter ido para a batalha, aquela batalha não foi tão bem quanto as outras, onde ele estava presente, porque ele era o rei, ele deveria estar à frente, e não Joabe. E eu tenho certeza, isso não está no texto, mas eu tenho certeza de que Deus colocou a sua mão ali para intervir naquela batalha. E as notícias não eram boas, tanto é que no texto diz que Joabe envia notícias a Davi, dizendo o que estava acontecendo na batalha. Pode passar, por favor, versículo 19. E as notícias não são boas. Ele diz assim, olha, quando você terminar de contar o que está acontecendo, pode passar, por favor.
É possível que o rei fique o quê? Por que Davi ficaria indignado? Porque as notícias não eram boas, a batalha estava se estendendo, não foi só Urias que morreu, outros homens de valor morreram também junto com Urias. Então as notícias que Joabe estava mandando não eram notícias boas, a guerra estava se estendendo, o cerco à cidade não estava funcionando, os inimigos estavam persistindo e perseverando contra o cerco que eles estavam fazendo, e na verdade, a grande verdade, melhor dizendo, era que os exércitos de Israel não estavam conseguindo dar conta daquela batalha. E aí, Joabe então começa a preparar a sua estratégia. Olha, vai lá, fala com o rei, mas é possível que ele fique indignado. Por quê? Porque ele vai perguntar como que nós chegamos tão perto das muralhas para lutar, porque naquela época os flecheiros ficavam do alto das muralhas atirando suas flechas. E se o exército estivesse longe, as flechas não acertariam ninguém. Amém? As flechas só acertariam alguém se os soldados estivessem o quê? Perto das muralhas. Então Joabe começa a preparar o terreno. Pode passar, por favor. E Joabe então manda o mensageiro. Olha, Davi pode lembrar do caso de Abimeleque, né, e tudo mais. Então você dirá, aí é que é o ponto. Se o rei ficar indignado, se o rei começar a fazer perguntas, se o rei começar a questionar a nossa estratégia de batalha, lembre a ele e fale a seguinte frase: também morreu o seu servo? Você entende a jogada de Joabe aqui? Joabe está mandando boas ou más notícias? Boas ou más notícias? Más notícias. E as notícias eram ruins por quê? Porque a batalha não estava acontecendo a contento. E morreram muitos homens. E são essas notícias que Joabe está mandando. Só que Joabe sabia também que morreram aqueles homens por culpa de quem? Do rei. Então Joabe fala assim, ó, lembra para o rei que Urias também morreu. Faz ele refrescar a memória, faz ele refrescar o seu entendimento. Pode passar, por favor. E aí o mensageiro partiu e foi contar a Davi tudo o que Joabe havia mandado dizer. Pode passar, por favor. Quando o mensageiro vai falar para Davi, ele começa a relatar o que Joabe disse. Na verdade, aqueles homens eram mais fortes, e eles saíram para lutar contra nós em campo aberto, mas nós fomos contra eles até a entrada no portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. E aí perceba que o mensageiro não esperou o rei perguntar, não. Já foi logo dizendo, Urias também morreu. Passe, por favor. Quando o mensageiro fala para o rei, Urias também morreu, qual foi a resposta de Davi? Preste atenção na resposta de Davi. Diga a Joabe as notícias que Davi estava recebendo eram as piores notícias possíveis. A guerra não estava indo bem, servos de valor, guerreiros de valor estavam sendo mortos, a estratégia não estava adequada, mas Urias tinha sido morto. E aí qual é a resposta de Davi? Diga a Joabe que não encare isso como um quê? Como um mal. Diga a Joabe para não ficar preocupado. Porque a espada devora tanto este como... Em outras palavras, Davi fez assim, isso acontece. E meus irmãos, talvez o adultério
e o homicídio sejam os piores estágios desse ciclo de pecados de Davi. Eu particularmente acho que o adultério e o homicídio é o que Davi fez de pior. Mas em questão de... me fugiu a palavra que eu ia usar agora, mas em questão da pessoa estar, do seu ânimo, da sua vontade, me fugiu a palavra agora que eu ia utilizar. Esta é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. O sexto pecado que Davi cometeu foi a indiferença. E se a gente não rompe com o ciclo de pecado, a nossa alma se desconecta de Deus. E quando a gente se desconecta de Deus, as coisas não importam mais. A indiferença, ela pode consumir a vida de uma pessoa. Veja a resposta do grande rei Davi. Isso acontece. Não encare isso como um mal. A espada mata tanto um quanto ao outro. Meus irmãos, a indiferença é uma atitude comportamental totalmente errada do ponto de vista de Deus. Aqueles que querem viver de acordo com a vontade de Deus não podem viver na indiferença. Só que o pecado, ele tem a capacidade e o poder de tornar você, de tornar a mim, de tornar a qualquer um de nós totalmente insensíveis à dor e ao sofrimento do próximo e principalmente insensíveis à voz de Deus. Essa indiferença que manteve Davi tranquilo e despreocupado diante de uma situação extrema, não é normal. Para aqueles que servem a Deus, essa situação não é normal. Porque a indiferença vai levar a cada um de nós à ausência de interesse pelos sofrimentos alheios, vai levar aqueles que caminharem pelo pecado à frieza, à indolência, à insensibilidade. Davi chegou a um ponto que não fazia mais diferença. Ou seja, ele estava tão entranhado, ele estava tão absorvido pelo pecado, que ele já não conseguia mais discernir o certo e o errado. E quantas vezes, irmãos, nós nos encontramos nessa situação? Estamos tão afundados no pecado, estamos tão afundados no problema, e não queremos romper com ele, que a gente vai ficando insensível e indiferente às coisas de Deus. Davi mandou matar Urias e não estava nem aí. Ele disse: isso acontece. A espada atinge um tanto quanto atinge outros. Quando nós nos tornamos indiferentes, quando nós nos tornamos insensíveis, a voz do Espírito Santo não mais nos constrange. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo mostra, e a gente se torna totalmente indiferente. A gente não consegue mais reagir a esse mal. O Espírito Santo clama com insistência, mas a gente não consegue abandonar o pecado. E é exatamente isso que estava acontecendo com Davi. Anestesiado pelo peso do pecado, ele não sentia mais a sua miséria moral e espiritual. Davi não foi capaz de sentir o pesar
pela maneira errada do seu procedimento, ele não sentiu pesar com a morte de um companheiro querido, ele não sentiu pesar nem do que Joabe estava passando na frente de batalha. Em outras palavras, ainda que estivesse vivo, Davi estava morto espiritualmente. E isso, meus irmãos, é o que pior pode acontecer com um servo de Deus. A morte espiritual, ela leva você para longe de Deus. E dificilmente essa pessoa consegue retornar. Quantas e quantas pessoas eu conheço e você conhece que saíram da igreja e abandonaram a fé. E quantas vezes você encontra com essas pessoas e você quer falar das coisas de Deus e você está preocupado em fazer com que aquela pessoa volte para os caminhos do Senhor e você parece que bate contra uma parede de concreto. Já aconteceu com você? Sim ou não? Porque você está lutando contra essa frieza espiritual. O autor aos Hebreus fala sobre isso. Lá no capítulo 6 e no capítulo 10, ele diz que uma vez que a pessoa foi iluminada pelo Espírito Santo e se afasta de Deus, não resta mais nada a ser feito. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque este estado, ele é terrível. E esse estado é tão terrível e tão preocupante, que neste momento Deus agiu rapidamente. É interessante como Deus foi deixando a coisa acontecer. Davi foi se afundando cada vez mais no pecado, mas quando chega a indiferença, Deus entra em ação, porque a morte espiritual pode ceifar a sua fé. Você entende isso? Em 2 Samuel capítulo 12, que é o texto que nós estamos lendo, nós estamos no capítulo 11, em 2 Samuel 12, versículo 1, quando Davi mergulha na indiferença, a primeira coisa que Deus faz é o quê? Está escrito aqui, ó. O que Deus fez? Ele enviou quem? Natã. Quem era Natã? Profeta do Senhor. E o que Natã foi fazer? O que Natã foi fazer? Davi já tinha passado pela omissão, pela cobiça, pelo adultério, por tentar esconder a transgressão e pelo homicídio. Davi agora estava na indiferença, na morte espiritual. Quando Deus percebeu isso, qual é a primeira coisa que Deus faz? Deus envia quem? Natã. Natã era quem? Profeta. O que Natã foi fazer lá? Resgatar Davi. Natã foi resgatar Davi. Quando Deus percebeu que Davi estava cada vez mais afundado no pecado, Deus enviou Natã com um alerta de amor, e nós não vamos ler o texto aqui por questão do tempo, mas depois você pode ler em casa. Natã então confronta o pecado de Davi, e naquele momento, quando Davi é confrontado, os seus olhos se abrem, porque Deus sabe que a indiferença pode nos levar à morte espiritual, e a morte espiritual dificilmente pode ser revertida. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está vivendo uma situação parecida como essa, abra os seus olhos, volte-se para Deus. Esta frieza espiritual pode matar você. Essa frieza espiritual pode acabar com a sua fé, como estava acabando com a vida de Davi. Por isso Natã foi enviado, com um alerta, com uma repreensão,
para trazer Davi de volta à sanidade, para trazer Davi de volta à verdadeira espiritualidade, para mostrar para ele: Davi, você está errado, você não pode continuar neste caminho, porque se você continuar nesse caminho, certamente você morrerá. E na nova aliança, meus irmãos, não é diferente. Vivendo na época da nova aliança, todos aqueles que se encontram em pecado, eles também são alertados, repreendidos, não mais por um profeta, mas pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo está falando com você nessa noite. O Espírito Santo está dizendo que você pode dar a volta nessa situação que você está vivendo. O Espírito Santo está dando a oportunidade a você de sair desta frieza espiritual e mudar a sua vida. Venha comigo em Tiago capítulo 4, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 e depois o versículo 7. De onde vêm as lutas? Eu estou aqui com uma versão diferente, não deixa eu seguir por aqui. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão do quê? Está escrito aqui. De onde procede a guerra e as brigas que há entre vocês? Tiago responde: de onde, senão dos prazeres que estão o quê? Em conflito dentro de vocês. São os prazeres, os desejos que a Bíblia chama de cobiça. Vocês cobiçam, está escrito aqui, vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm porque não pedem. Versículo 3: pedem e não recebem porque pedem mal, e pedem para esbanjarem em seus prazeres. Então esse é o desejo que está no nosso coração. Versículo 7. Como é que eu me livro disso? Como é que eu me livro desses sentimentos que estão lutando dentro de mim para me afastar de Deus? Me sujeitando a quem? Me sujeitando a quem? A Deus. Se sujeitar a Deus é viver de acordo com o que Ele quer. É viver de acordo com a sua palavra. É obedecer a sua vontade. É deixar Ele no comando. É deixar Ele no governo. Então, qual é o conselho de Tiago? Sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Ou seja, nesta luta interior, neste conflito, que pode te levar à indiferença, que pode te levar à frieza espiritual, você precisa se sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Você entende isso? O problema é, quantos estão dispostos a fazer isso? A gente fica alimentando. Davi ficou alimentando aquilo, em vez de parar, em vez de tomar um rumo, em vez de mudar a sua atitude, ele foi se entregando ao pecado gradativamente, até que Deus teve que ir lá e dar um basta, porque ele sabia que chegou num ponto que dali seria difícil voltar. E se você não romper, meu querido irmão, minha querida irmã, com este ciclo de pecado, você fatalmente vai chegar à indiferença, e a indiferença matará a sua fé. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3. Apocalipse capítulo 3,
do versículo 1 ao versículo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas coisas diz quem? Estas coisas diz quem? Aquele que tem o quê? Os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza. Preste atenção, que é Deus falando com a igreja. Conheço as obras que você realiza. Que você tem a fama de estar o quê? Mas você tem ideia de que naquele momento, quem olhasse para o rei Davi não iria perceber nada de errado? Davi estava lá no trono, reinando, aos olhos humanos estava tudo, mas Deus conhece o quê? E a mesma coisa que ele está falando com a igreja de Sardes. Eu conheço as obras que você realiza e sei que você tem a fama de estar vivo, mas você está morto. Versículo 2. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. A frieza, a indiferença, ela é resultado também de quando há uma grande divergência entre o que você fala e o que você faz. É por isso que o que eu digo tem que ser a mesma coisa que eu faço. Senão eu corro o risco de me tornar uma pessoa insensível aos olhos de Deus. Versículo 3. E aí o conselho é: lembre-se. Lembre-se, pois, do que você recebeu. Lembre-se, pois, do que você ouviu. Guarde-o e... A palavra-chave, meus irmãos, é arrependa-se. O arrependimento é a palavra-chave para você quebrar o ciclo do pecado na sua vida. Você pode dizer amém? O arrependimento é a palavra-chave para você quebrar o ciclo do pecado na sua vida. Se não houver arrependimento, não há mudança. Deus está dizendo à igreja: arrependa-se. Porque se você não vigiar, eu virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora eu virei. Essas duas passagens que nós acabamos de ler retratam muito bem o que nós falamos até agora. O coração de Davi estava duro e obscurecido pelo pecado. E foi necessário que o Senhor, em sua infinita misericórdia, viesse para intervir por Davi, para despertar o seu servo do sono da indiferença. E hoje é o Espírito Santo que com a sua doce voz sussurra nos nossos ouvidos que muitas vezes estão dormentes. Romanos capítulo 13, versículo 11. O Espírito Santo sussurra e diz: e digo isto a vocês, que conhecem o tempo. Já é hora de quê, meus irmãos? Já é hora de quê? De despertarem do sono. Por quê? Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio. Veja o que Deus está dizendo através de Paulo: já é hora de despertarmos do sono. O que significa? Por que Paulo está falando que já é hora de despertarmos do sono? Porque muitos estão o quê? Dormindo. Qual era a situação de Davi? Ele estava dormindo espiritualmente. A sua frieza
o levou a quase uma morte espiritual. Então, meus irmãos, que a gente não precise chegar tão longe para despertar, que a gente não precise chegar tão longe quanto Davi chegou. Você pode quebrar este ciclo de pecado na sua vida agora, nesse momento. Se você se arrepender, se você estiver disposto a mudar, se você deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração, se você estiver disposto a se sujeitar a Deus e a resistir ao diabo, esta mudança pode acontecer hoje na sua vida. Você não precisa mais continuar vivendo no pecado, você não precisa mais continuar vivendo nessa indiferença ou nessa frieza espiritual, porque isso pode matar a sua fé. E se matar a sua fé, levará você para longe dos caminhos do Senhor. E quantas pessoas eu conheço que andaram comigo na igreja e hoje estão fora, não é da igreja, estão fora do reino de Deus. E como dói o coração tentar falar com essas pessoas e parece que nós estamos falando com uma parede. Totalmente insensíveis, não querem mais saber das coisas de Deus, não querem mais ouvir falar de Cristo, não querem mais ouvir falar da Bíblia, não querem mais saber de igreja. Ora, meus irmãos, eu estou há quase 40 anos dentro da igreja, e ao longo de quase esses 40 anos já passei por muitas coisas. Tive vários momentos em que eu podia muito bem virar as costas e ir embora. Porque a igreja é um lugar onde tem seres humanos, e onde tem ser humano, tem problema. Mas eu não estou aqui por causa dos homens, eu estou aqui por causa de Deus. Eu estou aqui porque este lugar é um lugar que me leva para perto do Deus a quem eu sirvo. Então os problemas, eles ficam em segundo plano, porque o meu alvo é Cristo. Paulo disse, por isso eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. É isso que me impulsiona. E é isso que deve nos impulsionar. As lutas, as dificuldades, os problemas ficam em segundo plano quando nós estamos olhando para Cristo. O que não pode acontecer é que você permaneça na indiferença. A indiferença, eu estou repetindo isso, não sei quantas vezes eu repeti isso nessa pregação, mas eu vou repetir mais uma vez. A indiferença pode matar a sua fé. E se matar a sua fé, não resta mais nada. Vai levar você para fora do reino de Deus. Faça algo a respeito. Romanos 13:11 diz, já é hora de despertarmos do sono. Já é hora de despertarmos do sono. Você pode dizer amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Talvez você tenha chegado aqui com essa indiferença no seu coração. Talvez você tenha chegado aqui com esta indiferença, com esta frieza. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração. Talvez se eu chamar você aqui à frente, você não venha. Mas eu quero pedir que toda a igreja feche seus olhos nesse momento. E eu quero fazer a você um convite muito especial. Você que quer abandonar esta frieza espiritual, você que quer se arrepender do seu pecado e mudar a partir de hoje, coloca a mão no seu coração. Você não está colocando a mão no seu coração para mim, você está colocando a mão no seu coração é para Deus. Você vai dizer para o Senhor, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo, Senhor, de estar vivendo desta forma. Eu me arrependo, Senhor, de estar vivendo desta maneira tão indiferente. Eu me arrependo, Senhor, de estar vivendo uma vida longe de Ti.
Corre, care, balabachore, cariara, balassará. Queri, carabalabachore, carabala. Abra o seu coração nesta hora. E se arrependa dos seus pecados. Diga: meu Pai, transforma a minha vida. Transforma a minha mente. Transforma o meu coração. Me tira, Senhor, desta frieza. Me tira desta indiferença. Não permita, Senhor, que a minha fé seja anulada. Não permita, Senhor, que a minha fé seja arrancada do meu coração, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, ó Pai, por cada pessoa que está com a mão no seu coração nesta hora. E eu quero interceder por essas pessoas, ó Pai. Eu sei que o Senhor mandou trazer esta palavra hoje para que haja mudança, Senhor. Eu não posso operar esta mudança, Pai, mas o Senhor pode. O Teu Espírito pode. O poder que há no Teu nome pode mudar mentes e corações, ó Pai. E eu te peço em nome de Jesus, opera esta mudança nesta hora. Transforma, Senhor, essas vidas. Transforma, Senhor, essas mentes. Transforma, Senhor, esses corações. Arranca toda a frieza espiritual em nome de Jesus. Opera, Senhor, o Teu milagre. Que assim como o teu servo Davi foi transformado após a visita de Natã, que essas vidas sejam transformadas após a visita do teu Espírito, Pai. Que haja verdadeira mudança, que haja verdadeira transformação, que haja uma nova vida, Senhor, a partir de hoje, ó Deus. Que o pecado fique para trás, que a indiferença fique para trás, que a frieza fique para trás, ó Pai, em nome de Jesus. Pai Santo, opera o Teu milagre nesta hora, Senhor. Oh, Pai querido, Pai amado, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, Pai. Pai querido, Pai amado, eu sei que há uma luta espiritual acontecendo, há uma batalha, Senhor, sendo travada. A carne contra o Espírito contra a carne, e esta batalha, Senhor, ela será vencida pelo poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, eu creio nisso. Senhor, traz, Senhor, a vitória na vida dos Teus filhos, ó Pai. Destrona esta indiferença, destrona esta frieza espiritual, Pai, em nome de Jesus. Traz de volta a vida nesses corações, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sei que a partir de hoje vai acontecer mudança. Aqueles que estavam frios e indiferentes vão sentir a Tua presença novamente, ó Pai. E que o Senhor possa acender essa chama, que o Senhor possa acender novamente esta fogueira, Pai. Que haja este ardor, esta vontade de Te buscar, esta vontade de orar. Talvez essas pessoas já não estivessem mais orando, lendo a Tua palavra, já não estivessem mais buscando a Tua face. Traz de volta, Senhor, a fome e a sede por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, que haja novamente fome e sede de Deus nesses corações, ó Pai, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, nessa mudança. Eu creio, Senhor, nesta mudança, através da Tua palavra e através do poder do Teu Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, que os Teus filhos possam se lembrar, como nós lemos aqui, se lembrar do que eles receberam, se lembrar do que eles ouviram, se lembrar do que tem sido pregado, se lembrar do que tem sido falado, que eles possam dar ouvidos à voz do Teu Espírito Santo, ó Pai. Oh, aleluia. Traz de volta, Senhor, o fervor espiritual para o meio da Tua igreja, Pai.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém.